Vamos então agora para a reta final do programa com o Marco Teles, a quem cumprimento. Boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui connosco. O Marco que nos vai falar, cujo tema será o Europe Direct, nova rede. Isto porque, Marco, no próximo dia 9 assinala-se precisamente o Dia da Europa, é já no próximo domingo. É já este domingo, um dia especial, o dia 9 de maio, Dia da Europa, onde estão previstas uma série de eventos a nível europeu. Este ano, infelizmente, à semelhança do ano passado, um pouco condicionados pela questão da pandemia. Ainda assim, há um grande evento neste dia 9, que é a inauguração, o lançamento oficial da Conferência sobre o Futuro da Europa. É algo que foi, de certa forma, adiado devido à situação da pandemia e que terá o arranque oficialmente no domingo, a partir de Estrasburgo, com a Presidente da Comissão Europeia, com o Presidente também do Parlamento Europeu, com o nosso Primeiro-Ministro, uma vez que Portugal, como sabe, preside ao Conselho da União Europeia, e, portanto, a partir de nas redes sociais, por exemplo, na representação da Comissão Europeia, podemos assistir a esta cerimónia. Importa também dizer que há um debate na RTP, no dia 9 de maio, lá está, que transmite em direto a partir do Mosteiro dos Jerónimos sobre o futuro da União Europeia, portanto, uma emissão com Elisa Ferreira, Durão Barroso, Carlos Moedas e António Vitorino, portugueses que integram ou integraram o Colégio de Comissários da Comissão Europeia. Este debate terá início durante a emissão do telejornal da RTP1 e depois prosseguirá na RTP3. Marco, eu gostaria de propor que víssemos aqui um vídeo que nos enviou, que efetivamente é bastante elucidativo. Vamos a isso? Vamos a isso. Os Centros Europe Direct são os parceiros da União Europeia a nível regional e local que prestam serviços de informação e apoio aos cidadãos. Existem Centros Europe Direct em todos os Estados-membros da União Europeia. São fundamentalmente pontos de contacto locais que fornecem gratuitamente informações e que respondem a perguntas sobre qualquer assunto europeu, ajudando-o a saber quais são os seus direitos enquanto cidadão europeu. Os centros esclarecem dúvidas acerca das políticas, iniciativas e programas europeus e explicam-lhe como tirar partido das oportunidades proporcionadas pela União Europeia. Como funciona a União Europeia? Quais são as iniciativas europeias para promover o crescimento e o emprego? Como beneficiar dos apoios europeus? Os Centros Europe Direct organizam eventos nas suas regiões, desde conferências a sessões de informação sobre a União Europeia. Visitam escolas e universidades, animam debates e promovem passatempos, concursos e atividades culturais sobre a União Europeia. Existem 15 Centros Europe Direct em Portugal, distribuídos de norte a sul do país, incluindo regiões autónomas. Vai viajar, viver, trabalhar, estudar ou fazer negócios em qualquer país da União Europeia? Dirija-se ao Centro Europe Direct mais perto de si e saiba quais são os seus direitos. Europe Direct. A Europa perto de mim. Então, dizia eu, o Marco Teles faz precisamente parte desse Europe Direct. Aqui na Madeira, aqui o vídeo dizia, se eu for viajar. Eu nesta altura não estou muito confiante em viagens, mas imagino que eu quero ir à Itália. Que informação? Eu vou ao vosso centro que fica onde? Ao telefone? Ou mando um e-mail? E que informações é que vocês me passam? Essencialmente, o contacto pode ser feito, obviamente, de forma presencial. Nós temos um gabinete aberto. Sim. Aliás, mantivemos sempre essa estrutura com as devidas condicionantes, mas um gabinete aberto, segunda a sexta-feira, no edifício Casa da Cultura, em Câmara de Lobos. Portanto, é lá que estamos sediados, junto à Associação Insular de Geografia, e, portanto, a ideia é que, de facto, qualquer cidadão que tenha uma dúvida se possa dirigir ao nosso centro, neste caso aqui na região, da mesma forma que noutros pontos do país ou da Europa encontrarão centros perto de si. E, portanto, é uma forma de nós, de uma forma presencial, podermos esclarecer alguma dúvida que possa existir. Claro que, também cientes das novas tecnologias, muitas das vezes, por exemplo, acontece
com as faixas etárias mais jovens, eles preferem naturalmente enviar uma mensagem, utilizando, por exemplo, até as nossas redes sociais e colocar alguma questão. Eu até costumo dizer, bom, nós ajudamos em praticamente tudo, só não fazemos trabalhos de casa, não é? Portanto, não nos mandem pedidos para isso, mas sim, procuramos dar a informação e ou damos a informação num momento, se de facto tivermos a resposta para isso, ou porventura podemos, às vezes, em determinados assuntos mais específicos, nós encaminharmos, no fundo, para outra rede, porque existem outras redes também europeias, nomeadamente, por exemplo, relacionadas com a questão do emprego. Estou-me a lembrar que houve aí um período mais complicado em que realmente havia uma taxa de desemprego um pouco acima do normal, que infelizmente prevê-se venha se calhar a agravar-se também nos próximos tempos, mas houve um período em que havia muita procura de informações relacionadas com as questões de emprego e aí nós encaminhávamos ao nosso parceiro, que neste caso é a rede Euros, que tem também pessoas especializadas e informadas sobre essa matéria. E, portanto, esta articulação entre as redes é através desta articulação que nós também procuramos dar a melhor informação ao cidadão. Agora, eu tenho muita ideia de que trabalha-se muito bem com os jovens universitários, enfim, nas escolas, nas palestras, nas conferências, mas há algum desconhecimento, diria, por parte dos séniores, não é? Sobre a União Europeia. O que é que lhe parece? Sim, tenho que concordar consigo. Realmente nós... É uma questão, uma preocupação que nós temos permanente no nosso centro e na rede em geral, que é realmente a de tentarmos fazer um plano de comunicação que não exclua ninguém, porque efetivamente, como se compreende, hoje há uma tendência muito grande para nós nos concentrarmos, por exemplo, na questão das redes sociais. Consegue-se facilmente alcançar o público mais jovem por via dessas redes. Já se chegou ao ponto até que se começa a perceber que há redes que são específicas para os mais jovens, há outras redes para uma faixa etária um pouco mais avançada, portanto, já começa a haver uma especialização em relação a isso. Algo que temos em conta é até no tipo de informação que utilizamos, por exemplo, no Instagram, ser ligeiramente diferente daquela que nós colocamos no Facebook, mas naturalmente também não podemos esquecer um outro público que não é tão utilizador da questão das redes sociais. E por isso mesmo, por exemplo, recorrendo até à parceria e ao apoio da RTP, a quem naturalmente agradeço, nós temos também uma presença, por exemplo, na rádio, na Antena 1, no programa Nós Europa, semanalmente às sextas-feiras, depois do noticiário das 15. Com a Marta Cília. Com a Marta Cília, exatamente. Aliás, de resto, um programa que já veio, creio eu, no 5º ou 6º ano, e que nos permite, por exemplo, da nossa percepção, chegar a um público um pouco diferente daquele que nós alcançamos pelas redes sociais. E, portanto, de facto, é complicado chegar a todos, mas vamos tentando fazer o melhor que podemos nessa matéria. Porque eu noto, Marco, e não sei se concordará comigo, é apenas uma percepção, que determinadas faixas etárias... passando dificuldades, até porque estamos em tempos de pandemia, mas já antes disso, poderiam ser ajudados, porque há tantos benefícios que a União Europeia pode conceder e que as pessoas não estão informadas, desconhecem, portanto. Sem dúvida. Claro que nós só podemos efetivamente beneficiar de um programa do apoio se tivermos conhecimento dele. Pois. E de facto, recordo-me, por exemplo, em 2019, quando tivemos em maio as eleições europeias, tivemos no terreno, por exemplo, a fazer uma série de ações de sensibilização para a importância do Parlamento Europeu, para a importância de participar e no fundo, qual seria o papel, qual é o papel desta importante instituição que é o Parlamento Europeu. E, curiosamente, nessa altura, centramos muito as nossas ações num público um pouco mais sénior, recorrendo também a uma parceria com as Casas do Povo, e isto permitiu nós estarmos em contacto com uma população que não era habitual, não era o nosso público-alvo tradicional, e realmente percebi essa situação, que é perceptível alguém que não tem um acesso às redes sociais, à internet, tem, porventura, se calhar, mais alguma dificuldade em manter-se informado
sobre as oportunidades que a União Europeia oferece. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos agricultores, que podem eventualmente ter algum benefício vindo da União Europeia e se calhar passam dificuldades quando poderiam ser ajudados, não é? Se tivessem, portanto, conhecimento desses, enfim, de subsídios ou disto ou daquilo. Mas aí eu creio que na parte dos apoios, e falando especificamente na agricultura, creio que esse problema se calhar nem se coloca tanto, porque também depois temos o efeito da palavra, não é? Um diz ao outro. Diz ao outro. E, portanto, desse ponto de vista, mesmo a Direção Regional da Agricultura, a Secretaria Própria Regional, esses programas são naturalmente divulgados junto do público-alvo e, portanto, creio que aí a informação passa de forma muito rápida, não é? Que há a possibilidade de eu ter um apoio qualquer na atividade que exerço e, portanto, isso rapidamente a informação creio que passa e o problema não se colocará tanto a esse nível, não é? Marco, notou-se que depois do Reino Unido ter saído, portanto, da União Europeia, os britânicos começaram efetivamente a perceber o que era a União Europeia, só depois de terem saído. Exato. Nós portugueses, corremos esse risco de, eu não queria utilizar esta palavra, de ignorância? Quer dizer, a questão do Brexit é complicada. Há dias perguntavam numa sessão na escola até das consequências do Brexit e, de facto, acho que ainda não houve sequer tempo suficiente para nós vermos as reais consequências. Desde logo, porque nós entramos no ano passado, recordando, portanto, o Reino Unido sai a 31 de janeiro de 2020, nós, entretanto, deixamos de receber as visitas dos britânicos, tal como deixamos de receber de outros países, mas pela razão de nós entrarmos num período de pandemia. Entretanto, todo este processo confuso do Brexit, que recorde-se, teve o seu início já em 2016, portanto, isto foi realmente um divórcio bastante longo no tempo. Teve só agora, recentemente, na última semana de abril, digamos, com uma conclusão com a aprovação por parte do Parlamento Europeu do chamado Acordo de Comércio e de Cooperação. Portanto, finalmente, o acordo está aprovado, tem lá todas as regras sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia e, portanto, creio que se calhar agora é que vamos começar... Isso não poderá ser encarado como uma reentrada? Refere-se a uma possível reentrada do Reino Unido? Sim. Curiosamente, hoje perguntava-me essa questão numa sessão que tivemos na escola. Eu acho que numa altura... Se calhar já estão arrependidos, não é? Porventura, bem, basta pensar no resultado do referendo. Se nós recordarmos o resultado, portanto, 52% dos britânicos foram a favor da saída e 48% a favor da permanência. Também hoje sabemos muito bem, não há dúvidas em relação a isso, da influência que as chamadas fake news tiveram nesse processo e nessa eleição, nessa votação, nesse referendo. Portanto, acredito que se calhar, aliás, falou-se muito disso na altura, que se houvesse porventura um segundo referendo, chegou-se a pôr esse cenário que não se concretizou em cima da mesa, naturalmente, mas falava-se que se houvesse uma segunda hipótese, porventura o resultado seria outro. Acredito que se calhar, não neste momento, não se coloca essa situação, mas poderá, quem sabe, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, noutra conjuntura, noutro cenário, virou de cima novamente a relação do Reino Unido com a União Europeia e questionar-se, não está de fora essa possibilidade. Quer dizer, nada impede que, de facto, futuramente, o Reino Unido possa novamente pedir para entrar na União Europeia. Portanto, não lhe sei dizer mais em relação a isso, teremos que esperar para ver realmente as reais consequências desta saída do Reino Unido. Última questão, Marco, e não é uma questão, é apenas querer saber a sua opinião. A União Europeia estava preparada para esta pandemia? Ninguém estava. A União Europeia certamente não estava, o mundo não estava, nós não estávamos. E a União Europeia fez o que era possível para responder a uma pandemia. Eu sei que há muitas vozes críticas, nós queríamos uma solução mais rápida, nós queríamos até que o vírus desaparecesse, nós queríamos já estar todos vacinados, mas recordo só um pequeno detalhe. Se nós analisarmos a cronologia do que foi a resposta da União Europeia a todo este problema, o problema surge inicialmente em janeiro de 2020 e nós, no final do ano de 2020,
Tínhamos já aprovado um plano de recuperação e resiliência de muitos milhares de milhões de euros que vão ser fundamentais para a recuperação da economia europeia e tivemos, inclusivamente em dezembro, a aprovação de uma vacina e a entrada de uma vacina com uma autorização condicional para ser utilizada junto dos cidadãos, em apenas um ano. Portanto, isto foi realmente em tempo recorde. Se calhar é possível fazer melhor, mas, enfim, não se conseguiu. Muito obrigada por ter vindo então aqui ao Madeira Viva falar-nos sobre este Dia da Europa que se assinala no próximo domingo. Terminamos com os